Qual é o melhor SUV? Fiat Fastback ou Hyundai Creta? Essa é uma das várias perguntas que a gente vai responder aqui no Carve Podcast. O podcast que existe para tirar a sua dúvida e te ajudar na hora de comprar o seu próximo carro seminovo. Então, sem perder tempo, vamos para a primeira pergunta que veio do Márcio, que dá título aqui para o nosso episódio, que é Hyundai Creta ou Fiat Fastback? Então, vamos lá. Você não falou aqui quais são as versões do Creta e do Fiat Fastback, então eu tomei a liberdade aqui de pegar o Hyundai Creta Platinum ou Platinum 1.0 Turbo e o Fiat Fastback Impetus 1.0, ambos 2023, ambos 0 km, mas daqui a pouco a gente vai falar deles seminovos. Ali, nessa faixa de preço, hoje, eles estão ali com uma diferença entre 5 e 6 mil reais, no momento que a gente está gravando esse vídeo, e tem uma diferença em relação à garantia, né? A Hyundai dá 5 anos e a Fiat dá 3 anos para o Fastback. Isso já é uma coisa que você pode levar em consideração na hora de você comprar ele 0 km, sempre falando de 0 km. Se a gente vai para os números de desempenho dele, todos eles vão em direção ao Fiat Fastback. Ele tem mais velocidade máxima, 193 km por hora contra 180 do Hyundai. E eu concordo com vocês, será que a velocidade máxima ela faz diferença? 13 km não faz, mas é só falando de todos os números. O 0 a 100, que é uma coisa importante sim, porque o carro, o desempenho dele na estrada, ou quando ele estiver carregado, ou quando você que gosta de um carro com um motor mais legal, estão falando de 1.0, né? O 0 a 100 do Fiat Fastback é 9.4. E o do Hyundai é mais de 11, é 11,5. Então também faz diferença. E a potência, a diferença deles é 5 cavalos. 120 no Hyundai, 125 no Fiat. E o torque também é maior, 20,4 kg no nosso querido Fiat Fastback. Quando a gente vai para etanol, aí é que a coisa fica mais à frente para o Fiat Fastback. Porque aquele número de 120, 125 é com gasolina. Só que com etanol, continuam 120 cavalos para o Hyundai Creta, enquanto o Fiat Fastback vai para 130 e o torque também permanece. Então aí tem um desempenho um pouquinho melhor. Quando a gente fala de consumo, aí a briga vai... São números parecidos, né? Mas no tempo de vida que você vai usar o carro, isso pode fazer diferença. Então o consumo urbano do nosso querido Fiat Fastback, ele é um pouquinho pior do que o do Hyundai Creta. Mas o consumo na estrada é melhor no Fiat. Então, qual o uso que você vai usar dos carros? Você vai usar ele mais na... Qual o uso que você vai fazer dos carros, né? Você vai usar ele mais na cidade ou na estrada? É mais na cidade. Então, só para dar um exemplo dos números, o consumo do... Isso aqui números do Inmetro, tá? Números oficiais. Os números do Hyundai são 12 km por litro com gasolina e 8,2 km por litro no etanol na cidade. Já o Fiat é 11,3 e 8,1. Perceba que com o etanol a diferença é bem pouquinha, já no ciclo urbano com o etanol, mas com gasolina é 11,3 para 12, já é um número um pouquinho maior. Mas lembre-se que esse consumo varia muito da questão de como você anda. Agora, falando em tamanho do carro, o comprimento do Fiat Fastback é maior, ele é 4,42, enquanto o comprimento do Creta é 4,30. Mas a largura, a altura e o entre-eixos é muito importante para o espaço interno, né? O espaço entre os eixos do carro. E aí quem ganha isso justamente é a Hyundai, 2,61 contra 2,53, 2,53 m do Fiat. E a altura aí é 19 centímetros para os dois. O porta-malas do Fiat Fastback é maior, com mais de 500 litros, 516 contra 422 do Creta. O importante aqui é a gente falar também de outra coisa. Em relação ao acabamento dos carros, o Hyundai Creta acho que tem um acabamento bacana, e a Fiat vem melhorando o acabamento interno dela para chegar num nível legal também em relação aos concorrentes, né? Sair daquele estigma que a Fiat tinha de carro barato. Ela já provou que não é assim, porque ela tem a Fiat Toro, que é um carro que é reconhecido, e apesar de ser picape, né, tem a Toro Ranch, então a gente pode dizer que ela vai caminhando para o lado de um carro de luxo. Quando a gente vai ver a Fiat Strada, né, o salto que ela deu da anterior para agora, também com opção Ranch, opção, né, de luxo, vamos dizer assim, mas não é luxo, mas ou seja, com acabamento, com alguns apliques melhores. E
Fiat Fastback e também o Fiat Pulse são um passo da Fiat em tentar entregar os carros mais premium. Mas eu acho que aqui nesse caso o Creta ainda tem um acabamento melhor, mas é por pouco, tá? Não é muito isso. Qual é a minha recomendação para você na hora de decidir? Se você é um cara que gosta de desempenho, querido Márcio, se você é um cara que gosta de desempenho, o Fiat Fastback vai deixar você mais feliz porque o 0 a 100 é melhor e tudo mais. Se você é um cara que precisa de porta-malas, então o porta-malas do Fiat Fastback é legal também, mas o espaço interno já não combina tanto. Então, espaço interno bacana com um interesse um pouquinho maior, eu iria justamente com o Creta, porque o teto é mais tradicional, né? No Fastback, apesar de eles fazerem o esforço de não roubar espaço no banco traseiro com o caimento do teto, você ainda vai ter um pouquinho. Então, para você, porta-malas é maior, mas espaço no banco traseiro não vai ser tão interessante quanto é no Creta. Então, o racional fala para o Creta, o emocional e a parte visual fala com o Fastback. Depois coloca aí nos comentários se você, Márcio, está vendo, se você já escolheu um deles. E você que está aqui acompanhando a gente no Spotify ou também acompanhando a gente no YouTube, é isso aí. Estamos no Spotify, no YouTube, no Google Podcast. Onde você consome seu podcast, você pode consumir o podcast aqui da Carve. E é o podcast feito para responder as dúvidas de vocês e ajudar vocês a escolher o seu carro. Por sinal, você sabia que a Carve ajuda você do começo ao fim na hora de escolher o seu seminovo? Já imaginou ter um especialista à sua disposição 100% do tempo na hora de comprar o seu próximo carro? E se esse serviço fosse totalmente gratuito? A Carve existe para isso. Aqui a experiência de comprar ou vender o seu carro é prazerosa e transparente. Na Carve, você escolhe o carro e nós cuidamos do resto. Jader Jacques pergunta, queria saber se com 5 adultos de 80 quilos, quanto quilos em peso posso levar nesse porta-malas? No caso, o porta-malas aqui também é o porta-malas do Fiat Fastback. Tipo, o mercado do mês, dá para levar 450 quilos mais, né? Fora os 5 adultos, como calculo isso? Primeiro, Jader, uma curiosidade, que mercado é esse que você consegue ir para comprar 450 quilos de coisas? Que deve estar com preço bom, porque do jeito que as coisas nos últimos anos pioraram, comprar 450 quilos é complicado. Quase meia tonelada de compra do mês, o pessoal tá comendo muito. E ainda levar 5 adultos, né? 5 adultos de 80 quilos, né? E cuidado com esses cálculos de peso, né? Porque pode ser mais ou menos. Vamos explicar essa questão da capacidade de carga. Quando você olha uma ficha técnica, ali tem uma capacidade de carga e ela é total. Pessoas mais carga. É o que vai entrar no carro. Quando a gente olha a ficha técnica do Fiat Fastback, o carro, deixa eu ver aqui certinho, o carro pesa 1.304 quilos. Nessa configuração aqui na Impetus. Só que a capacidade de carga dele, carga útil, é 400 quilos, tá? 400 quilos. Isso quer dizer que, além do motorista, você pode levar passageiros, tudo que você vai levar ali tem que dar 400 quilos, é o que está na ficha técnica do carro. Ah, mas eu posso colocar 5 adultos e encher o porta-malas? Você pode, mas aí já vai estar extrapolando a carga útil do carro. Aí você já vai, consumo que já estava, se você vai até o limite de peso, o consumo já vai piorar, aí vai piorar muito mais. E isso é muito mais importante na hora de pegar a estrada. Quando você vai pegar a estrada com o carro cheio, com muita gente e com muita carga no porta-malas, você tem que ter, primeiro, calibrar direito os pneus, porque tem uma recomendação de quanto que você leva carregado do carro e qual calibragem de pneu você tem que usar. Então, tem no manual do proprietário, observe isso para qualquer carro. E se você for pegar a estrada, preste atenção nisso. E o comportamento dinâmico do carro muda também. Porque imagina, você vai fazer uma curva, você vai frear, você vai acelerar para fazer uma ultrapassagem. Não é a mesma coisa quando está só você e um passageiro ou quando está você sozinho. Você tem que entender que o carro muda. E para quem desce para a praia ou pega a serra e vai, sei lá, descer para o sítio, subir a serra e depois descer com o carro carregado também, todo o comportamento do carro na descida, principalmente a sobrecarga nos freios, também é algo importante. Então, na hora que você descer, você tem que usar o freio motor, tem que usar mesmo o carro automático, você tem que travar numa marcha e usar o freio mínimo possível para ele não sobreaquecer e dar aquele caso de fading, ou seja, o sistema fica tão quente que ele começa a comprometer a eficiência do freio, tá? Então, sim, Jader, você na hora de calcular o peso, é o peso das pessoas mais o peso da carga, naquela carga útil que o fabricante colocou para o carro. Não é 400 quilos mais 5 pessoas. 5 adultos mais 450 quilos, imagina. 400 quilos mais 950 quilos de carga num Fiat Fastback. Ia ser bem complicado mesmo. Vamos para
Próxima pergunta. A próxima pergunta são duas perguntas, né? O Leandro Frias e o Osman Oliveira, eles perguntaram o nosso vídeo lá do Renegade, do Duster. Por sinal, se inscreva no nosso canal no YouTube para você ver esse comparativo do Renegade e do Duster, né? O Leandro perguntou qual é o mais econômico, qual dos dois é mais econômico. E o Osman, qual dos dois é melhor em relação ao consumo também perguntou isso. E durabilidade, questão do IPVA e seguro. Lá no comparativo a gente fala bastante dessas coisas, Osman. Então eu vou concentrar aqui na resposta sobre que o Leandro também fez, a pergunta sobre consumo. Então se a gente compara o consumo do Renegade com o Duster, o Renegade ganha. Lembrando que essas aqui são as versões 1.3 Turbo, o Renegade agora é só 1.3 Turbo. É a mesma versão 4x4, né? Se tivesse uma versão 4x4 seria 1.3 Turbo, assim como o Duster também, 1.3 Turbo. O consumo urbano, o consumo rodoviário, tanto com etanol como gasolina, sempre é para o Jeep. A única que eles empatam é o consumo urbano com etanol, que é 7,7. Vamos lá, consumo urbano e consumo rodoviário com gasolina do Jeep é 11 e 12,8, bem parecido. Já o do Duster é 10,8 e 11,5. Usamos ambos com gasolina. Consumo urbano e rodoviário com etanol no Jeep é 7,7 e 9,1. O consumo com etanol na cidade para o Duster, 7,7, na estrada 8,4. Um detalhe também é que o tamanho do tanque do Renegade é 55 litros, enquanto o Duster é 46. Então você tem mais autonomia pelo consumo melhor, lógico, mas também porque o tanque é maior. Então se a gente fizer as contas aqui, autonomia rodoviária, né? A autonomia é mais importante rodoviária, né? Que você pode passar um posto, não sabe quando é o próximo posto, né? São mais de 700 km com gasolina quando você está no Jeep e 529 quando você está no Renault, né? Então é uma diferença considerável assim na hora que você fizer o cálculo da sua viagem. Então é isso, em questão de consumo é o Renegade, mas para você saber o consumo e tudo mais, espaço interno e desempenho dos dois carros, tem o nosso vídeo completo e tá lá no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E outra coisa que eu vou deixar na descrição também para vocês eu vou deixar na descrição os links para vocês explorarem o nosso catálogo na Carve com esses carros, Jeep Renegade, o Renault Duster. Se você tiver a fim de comprar um SUV dessas marcas, você pode conferir o nosso catálogo na Carve e achar um Carve certificado, um seminovo certificado com toda a ajuda, toda a transparência para você conseguir o melhor carro para você. Então eu vou deixar os links na descrição. A próxima pergunta é carros e games, o Cristiano Piloneto, Maru Memes, isso aqui é um perfil zoeiro, Denis Gomes. O pessoal perguntou assim: cadê o Carlos Cerejo? Cadê o Cerejo? Alguém pode saber? Falar onde tá o Carlos Cerejo? O cara sumiu. Eu falei, não sumi, pessoal. Eu tô por aqui. Eu sempre estive por aqui. E agora com o podcast para atender vocês. Vamos lá. Próxima pergunta é o Victor Walker. Ele está em dúvida entre um Jetta e um A4. Eu suponho aqui que você está falando a questão dos carros serem seminovos, né? Qual deles você compraria seminovos? Porque depois, quando você olha a oferta dos carros hoje, acho que não faz muito sentido. Então o que eu fiz? Eu olhei um A4 Prestige 2.0 2019 e um Jetta GLI 2.0, né? O GLI é 2.0 TSI 2019, porque eles têm um preço ali parecido na tabela de seminovos, né? Dependendo do estado do carro, mas tudo isso é uma estimativa, né? O que dá para falar já desses dois carros que tem ali um preço parecido? Aqui na tabela que está aparecendo para mim são ali 170 mil reais, né? Dependendo de quanto você está assistindo esse vídeo, esse preço pode ter aumentado ou diminuído. Então, que dá para concluir, se você quiser status de carro importado, não tem o que falar, você vai para o Audi. E eu acho que a sua dúvida não é essa questão, porque senão você já tinha escolhido o Audi. Em questão de acabamento interno e qualidade do acabamento, também é o Audi, porque é um carro importado, é um outro nível de carro quando ele era 0 km, é um outro tipo de exigência do consumidor, expectativa, então é um carro com um interior mais luxuoso. Mas a gente tem que lembrar que o Jetta é um carro, o GLI, o Jetta GLI é uma pegada mais esportiva e o Audi A4 nessa configuração Prestige ele é um carro mais classudo. Então, quando a gente vai para o desempenho, o Jetta GLI ganha 0 a 100, 6.8 contra 7,3 do Audi, que não é lento, né? Porque são 230 cavalos contra 190 do Audi. Então, o desempenho e o 0 a 100, velocidade máxima, são 10 km de diferença, 250 km por Jetta por hora e 240 para o Audi A4. Então, você vê que ali ele ganha. Na questão do consumo, aí quem ganha o consumo é o Audi. Ele faz números oficiais, 11 km por litro na cidade e 14,3
o carro é só gasolina, assim como o Jetta. 9,9 o Jetta, com 12,5. Lembrando que é um esportivo, então eu duvido que você vai andar na velocidade para conseguir esse consumo de combustível. Com certeza vai ser bem pior do que isso, né? E então, na questão de tamanho e tudo mais, eles são 4,72 para o Audi, 4,70, 1,84 de largura, 1,80 para o Volkswagen. O entre-eixos é 2,82 para o Audi e 2,68 para o Jetta. Isso também faz diferença na hora do espaço interno. Então, a questão é assim, você quer um carro de luxo no sentido não do acabamento dele e do que ele oferece de tecnologia, porque o Jetta tem tecnologias bacanas também. Um carro que vai baixar o seu batimento cardíaco quando você pega a estrada ou quando você está no dia a dia. Esse carro é o Audi A4. Ao contrário, eu quero um sedã que eu não tenha cara de tiozão, que quando eu pego a estrada eu posso me divertir um pouco. Aí é o Jetta GLI. Então essa é a questão, não é qual é melhor que o outro, é qual é o seu perfil, Victor. Você quer um carro mais para se emocionar ou um carro mais para passar como patrão? Essa é a questão. Bom, patrão você vai estar nos dois, porque são dois carros com um valor bem mais caro, né? Também temos um comparativo aqui. Quem foi que pediu aqui? Eu não estou com o nome dele, mas pergunta sobre o Creta N-Line e o Jeep Compass. Qual você compraria, Carlos? Qual que eu compraria? E aí a questão, é muito curioso essa questão de você compraria, porque essa pergunta que eu ouço há anos, que é qual carro eu compraria? Sendo que, cara, eu tenho necessidades e as outras pessoas têm outras necessidades, outras expectativas em relação ao carro. Então, eu não gosto de responder qual que eu compraria, porque talvez não seria nenhum desses dois nesse momento, por questão de preço e por questão de necessidade agora. Não quer dizer que não pode comprar no futuro, mas eu gostaria de entender melhor o que você quer. Bom, deu para entender que você quer um SUV, mas a diferença de preço desses carros aqui, 0 km, na questão de seminovo, sempre vai ser um pouco maior, né? O Creta N-Line ele vai ser o topo de linha da linha da Hyundai do Creta, com o teto e com tudo mais, mas continua sendo um Creta, ou seja, um carro menor. O Compass já é um carro maior, já é um SUV maior, tem uma outra presença, tem um outro espaço interno. Então é aí que a gente vai falar, qual é a diferença, né? Além da questão, se você estiver falando de 0 km, aqui o Compass tem um motor 1.3 turbo, enquanto o Creta tem um motor 1.0 turbo. Então não dá nem para falar de desempenho. O Jeep Compass faz 0 a 100 em menos de 10 segundos, faz em 9,3, enquanto o Creta faz em mais de 11. E o espaço interno também, o espaço interno do Jeep, lógico, vai ser bem maior do que o Compass, né? Apesar da distância entre eixos do Creta não ser nada mal, 261 contra 263 do Jeep, então não é tão ruim assim. Aqui a gente está falando realmente de dois segmentos diferentes, mas o porta-malas é curioso, o porta-malas do Creta é maior. Então, nesse sentido, o consumo também do Creta vai ser melhor, porque é um motor menor, um carro mais leve, então um pesa 1.585 kg, o Compass, e o Creta pesa 1.270. Então, a questão é, você quer uma coisa mais racional, pegar o Creta topo de linha, ou você quer uma coisa mais presença que o Compass? Você vai pagar mais pelo Compass. Então, teria que ver qual é o perfil de carro que você quer levar para responder essa pergunta. Lembrando que aqui embaixo no link você tem um acesso à nossa lista de SUVs na Carb para escolher o seu próximo SUV. Rafael Baroncelli pergunta, qual habitáculo é maior, Fiat Toro ou Renault Oroch? Qual largura interna no banco traseiro? Qual é mais largo, Toro ou Oroch? Bom, dá para inferir aqui, Rafael, que você vai usar esse carro porque você vai viajar ou porque você tem família ou leva os amigos, né? Vai usar bastante o banco traseiro ou vai levar cadeirinha, né? Com criança, então você está preocupado com o espaço traseiro. O que dá para falar aqui do espaço traseiro dos dois? Se a gente falar de espaço, o comprimento do carro, a Renault Oroch, né? A Oroch é maior, ela é mais comprida, né? 4,94, enquanto a Toro tem 4,71. A Oroch é mais larga, 1,84, 1,83, não é tanta diferença assim, mas é mais largo. E a altura da Oroch é maior, 1,74 contra 1,63, então é considerável. E a distância entre eixos é 2,99 na Oroch, enquanto na Toro é 2,82. Então, se a gente considerar que o espaço entre eixos e a largura do carro um pouquinho maior e uma altura maior, além dos vídeos que a gente tem aqui da Fiat Toro e da Renault Oroch para você ver com seus próprios olhos a diferença, o espaço traseiro da Oroch é melhor do que a Toro nesse sentido. Por que a gente pode falar isso? Porque como o teto
vai seguir justamente até o final da cabine, que é uma cabine mais quadrada, a gente pode mostrar que é maior. Nunca vai ser tão bom quanto a versão SUV. Essas picapes, igual a nova Chevrolet Montana, elas são esse novo segmento de picapes monobloco, que não são nem uma picape grande, né, uma Hilux, essas picapes são carroceria sobre chassi, nem as picapes que a gente tinha antigamente, que eram pequenas. A Fiat Strada, né, que era pequena, aumentou um pouquinho, mas ainda é pequena. Saveiro, que é pequena. E a Montana, que era pequena, mas nesse reposicionamento da marca Montana e do produto Montana, ela virou uma picape para concorrer com Toro e com Oroch. E também tinha a proposta feita lá no salão automóvel da Volkswagen de ter uma picape também média, era um carro conceito, então todo mundo está de olho nesse segmento. Alguns investem com nomes já conhecidos e outros tentaram em algum momento colocar esse produto, que era a Volkswagen Tarok, mas, né, o negócio não avançou. Então, falando de espaço interno, a Oroch ganha, mas se a gente vai falar de liquidez do produto, busca do carro depois como seminovo, oferta dele como seminovo, tem aqui embaixo, tem um link para você encontrar a sua Fiat Toro lá no site da Carve. Se a gente falar disso, a Toro tem muito mais oferta, porque é um carro com um número de venda muito mais robusto, tem muito mais procura, então vai ser muito mais fácil você achar uma que se encaixe no que você está procurando em questão de cor ou acabamento, tá? Mas olhando os números aqui, espaço no banco traseiro e conforto no banco traseiro, a Oroch leva uma leve vantagem, não é muita coisa não. Pessoal, esse é o Carve Podcast e você deve estar se perguntando como eu faço para participar. É muito fácil, vá nas suas redes sociais ou entre nas nossas redes sociais e use a hashtag CarveResponde. Nós vamos receber a sua pergunta e responder aqui no Carve Podcast. Então fica de olho, acompanhe, siga a gente nas redes sociais, siga a gente no Spotify, no Google Podcast e aqui também no YouTube. Valeu pessoal, até a próxima!